Olá, nesse vídeo vou estar explicando para você sobre como configurar o plano de contas. O plano de contas é a relação entre as despesas, as receitas e os custos dos produtos e também das operações. Por exemplo, vendas, devolução fornecedor, devolução de cliente. E por que configurar o plano de contas? Ele é necessário e importante para você gerar então o balancete gerencial e também ele é usado em outras ferramentas de gestão, como por exemplo o ponto de equilíbrio. Por padrão, já vem configurado no sistema alguns planos de contas mais utilizados, mas é possível também você cadastrar um plano de contas novo. E como que funciona a estrutura do plano de contas? Na estrutura do plano de contas você tem o primeiro nível, por exemplo aqui despesa geral. Dentro da despesa geral você pode classificar mais divisões. Por exemplo, o 5.01 é a despesa geral propriamente dita. Aí dentro da despesa geral você pode colocar outros planos de contas que a gente chama de nível 3, tá? Que são as três classificações aqui. É como se fosse um sumário mesmo, né? Então você tem material de escritório, água, luz, telefone, e você pode cadastrar mais plano de contas dentro dessa estrutura. Então aqui eu vou colocar um plano de contas novo dentro do despesa geral. Ele é do plano 0501. Vou clicar aqui no inserir. Aqui eu vou digitar o plano, então é 050110, que é o próximo plano a ser cadastrado. Aqui você vai colocar então a descrição do plano de contas. Vou colocar aqui pedágio, por exemplo. Você então consegue visualizar qual que é o nível 1, ou seja, o 05 é o nível 1, a descrição dele é despesa geral. O nível 2, que é o 0501, também é despesa geral, a descrição, né? E o último nível, que é o 050110, eu coloquei como pedágio. Então aqui ele até mostra para você um sumário. O nível 1 é os dois primeiros dígitos. Nível 2, você tem aqui o 0201, por exemplo, e o nível 3, que é o terceiro dígito aqui. Tudo bem? Então aqui você vai preencher se esse plano de contas ele é positivo, ou seja, está entrando o valor, né, no caixa ou no banco, ou no movimento da empresa, né? Então positivo. Negativo é quando está saindo, está sendo retirado. Então aqui você vai marcar, nesse caso o pedágio está sendo retirado, então é negativo. Aí você vai colocar o tipo receita, então seria quando é uma receita da empresa, positivo, o tipo receita. Negativo, aí você pode escolher como despesa, e essa despesa ela pode ser fixa ou variável. O fixo é, por exemplo, todo mês é aquele valor, né? Toda vez é aquele valor fixo. Variável, então, o pedágio, por exemplo, ele não é sempre o mesmo valor, ele pode estar alterando, né? Então, vou colocar como variável. E tem a última opção que é custo. O custo é colocado em cima de fornecedor. Por quê? Porque o custo é o custo do produto. Então, ele afeta também aqui no ponto de equilíbrio. Ele vai estar aqui dentro do custos. Quando você coloca um plano de contas com o tipo custo, ele vai ser calculado aqui na parte de custos. Certo? Quando você coloca então aqui despesa fixa, aqui no ponto de equilíbrio, ele vai ficar aqui como os gastos fixos, ele vai somando aqui nos gastos fixos, tá? E quando eu coloco despesa variável, ele vai estar somando aqui nos gastos variáveis, no ponto de equilíbrio. Ok? Nesse caso, pedágio, então, é despesa variável. Clique em confirma, então ele vai cadastrar aqui pra gente esse plano de contas, ó, pedágio. Ok? Aí, quando eu for no financeiro contas a pagar, eu vou lançar aqui uma conta a pagar, foi utilizado o plano de contas pedágio. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui no inserir, coloco aqui a forma de pagamento, né? Vou colocar aqui dinheiro, o fornecedor, vou colocar aqui estacionamento pedágio. Ele, no cadastro do fornecedor, desse fornecedor de estacionamento pedágio,
ele está no plano de contas fornecedores, mas eu posso estar mudando aqui, então vou colocar pedágio. Despesa geral, pedágio. E o valor do pedágio. Vou colocar 50. E confirmo. Então aqui ele criou um título como despesa manual dentro do plano de contas pedágio. Eu posso também vir aqui em gerência, balancete, verificar então que no meu balancete já está adicionado esse R$50 aqui do pedágio que eu lancei. Vou colocar aqui somente a data que eu estou usando. Vou colocar em gera como lançamento. Vou lá no plano de contas 5.1.10, que é o pedágio. Então ele está adicionando aqui para mim, 50. Aqui é a porcentagem em relação ao balancete, né? Como não tem nenhum outro lançamento, então ele está dando 100%. E no ponto de equilíbrio, eu vou colocar somente a data de hoje aqui na ferramenta de gestão, porque é a data que eu fiz esse plano de contas do pedágio. Vou clicar aqui no ponto de equilíbrio. Olha, ele está aqui para mim, R$50. Tá vendo? Gastos variáveis. Por quê? Porque dentro do plano de contas, vamos voltar lá para ver. Cadastros, plano de contas. Pedágio. Dentro desse plano de contas, ele está como negativo, despesa variável. Então, por isso que aqui no ponto de equilíbrio ele está adicionando 50 aqui como gastos variáveis. Então, por isso que é muito importante configurar a estrutura do plano de contas corretamente, conforme é utilizado. Você pode cadastrar mais planos de contas, editar os planos de contas já criados também, e ele vai afetar tanto no balancete, quanto nas ferramentas de gestão, por exemplo, o ponto de equilíbrio.